feminismo está causando um ilusionismo e um dano muito maior à alma feminina. Promete redenção e não consegue redimir. Vou dar um exemplo. Para o feminismo afirmar que está funcionando, ele está absorvendo o trans. Mas a mulher trans, com todo o respeito que nós devemos às mulheres trans, não são mulheres. Então, mulher é mulher, mulher trans é mulher trans. Respeitadas em seus direitos. Não podemos conceder direitos destruindo direitos. Então, o direito da mulher biológica é um direito natural, óbvio e visível. E o da mulher trans é novo sociologicamente. Então, não posso invadir o espaço da mulher afirmando que eu estou concedendo direito à mulher trans. Não, eu tenho que discutir nova legislação, construção de novos ambientes. Porque, por exemplo, onde que está a incoerência? Assim como tantas outras do progressismo. A mulher trans, o homem biológico, que se reconhece agora mulher psicológica, está lutando para entrar nos ambientes femininos. Mas o homem trans, que é a mulher biológica, agora é o homem psicológico, não está fazendo o mesmo movimento. O esporte está aí para explicar isso de uma maneira muito simples. Então, esse homem que agora é mulher bate recordes no feminino, mas o oposto não acontece. Não acontece. O cara não quer lutar com outro homem, não quer entrar no futebol masculino, não quer nadar com homens. Então, eu não estou aqui, quando eu levanto essas discussões, se torna polêmico, mas é para a gente discutir o óbvio. Mas, obviamente, que o momento está de empoderamento, os ouvidos estão surdos, o óbvio já não é mais óbvio, né? Um teólogo católico disse que chegaria o dia que teríamos que provar ao mundo que a grama é verde. Já passou desse tempo, porque nem querem saber mais o que é grama. O que é grama? A grama do Corinthians, eles até tiveram essa... que não queria que fosse verde, mas vai. Então, assim, ó... Mas, Anderson, o que isso tem a ver com o feminismo? Tudo, porque para o feminismo se legitimar, ele precisa do quê? De volume. Então, ele está masculinizando a mulher, emasculando os homens, abrindo mão da maternidade, financiando o aborto, abraçando a maternidade animal e automaticamente isso afeta o quê? A família. Vou te dar um exemplo. Estava devaneando com a minha esposa sobre Preta Gil. Cara, um momento difícil, enfrentando câncer, vulnerável, um momento de fragilidade que ela deveria ser amada e protegida. Ela foi dar uma entrevista sobre o divórcio dela, né? Doendo muito no coração dela, foi traída pelo marido com a melhor amiga. Então, vamos falar de feminismo. Cadê a sororidade? Então, Preta Gil feminista, a amiga também feminista. Então, olha o que uma feminista fez com a outra. Literalmente e cabalmente, o marido traidor de Preta Gil é o homem que ela e toda feminista criou. Então, uma feminista está dizendo que queria ser amada, protegida, em um de seus piores momentos. Extremamente frágil e vulnerável. Queria ser protegida, mas um cara desconstruído não vai proteger, porque o feminismo está dizendo que o homem é problema, então ele ser protetivo. É que ela não precisa do homem, na verdade, né? Que é essa colocação. Pronto. Como se nós, homens, começássemos a dizer que não precisaríamos do colo da mãe mais. Pronto. Então, Preta Gil gerou esse homem que a atraiu. Então, é isso que as feministas não estão percebendo. Então, para a gente falar de resgate de família, a gente tem que tocar todas essas questões que se tornam um impeditivo, um bloqueio. Vou te dar um exemplo. Eu sou processado por 7 promotoras feministas em Brasília. Porque o Machonaria, que é o nosso projeto, dia e noite bate nos homens. Quando a gente começou a levantar para trazer luz à maldade da mulher, não pode. Me processaram. Com qual argumento? Discurso de ódio às mulheres. E qual era o discurso? O homem é um inferno sem Deus e a mulher tem um potencial demoníaco porque ela é vingativa e manipuladora. Isso já foi o suficiente para servir de argumento para um processo? Foi. E está indo adiante isso? Tá. Eu atendi 96 vítimas de crime sexual no meu projeto ano passado, cuido dessas 20 mães. Aí eu falei bem assim, o problema hermenêutico de vocês, interpretativo, é grotesco. Então, se eu sou um cara que odeia mulheres, como que eu atendo 96 mulheres? Mas elas não querem saber.
Elas não estão nem aí. Elas, sabe? Só olham para aquilo. Só olham para aquilo. E são 7 processos, esse é um deles. Não. São 7 promotoras são no 7 único processo. meu Deus do céu. Eu sou um perigo, Te um terrorista. te pegaram pra Cristo. É isso aí. É isso aí. Caramba. E é potencial, né? Eu fiz um texto dizendo potencial demoníaco, porque, por exemplo, qual a minha tese? O que eu defendi nesse texto? A maldade masculina se vê, os índices estão aí. É só olhar para a comunidade carcerária, majoritariamente masculina. Não vou discutir o que um homem sem Deus e sem princípios é capaz de fazer. Porém, criamos o ilusionismo que a mulher não é má. Ou que a maldade da mulher não é o suficiente para... criar o índice. Ela é invisível. Por exemplo, ela não vai dar um soco, porque ela não tem estrutura física, mas ela vai o quê? Na tese nossa, homens destroem coisas, mulheres destroem pessoas, relacionamento, reputação. O índice de mais denúncia contra homens sobre crime sexual, tu sabia que é na disputa da guarda e da pensão? Não sabia. Elas sabem que a estrutura jurídica está a favor delas agora por causa do feminismo e ela manda um processo que o pai estuprou o filho no momento que luta pela guarda. Ah, mentira. Tô falando? Então, assim, ó, tem uma pesquisa, depois E é um dá tiro Google. no pé isso, porque... Não, sim, não. Então, porque Porque- não, eventualmente vai começar a banalizar de tal maneira que vão Não, ter mas que já olhar de banalizou. novo. Então, vão olhar de novo, vão ter que olhar de novo para isso, e aí não é aquela... Não se torna mais o basta eu falar. Você começa a ter que provar, porque hoje tá naquela esfera do eu falei a minha palavra, né? Igual... Já estão acordando para isso. É isso que eu tô querendo dizer, por isso eu tiro no pé. Começa a brincar com esse tipo de coisa, e qualquer coisa já acha que já fala que é irresponsabilidade na comunicação, inclusive, né? Eu conversei com uma advogada em Brasília e ela falou que um cliente dela está preso há 5 anos, a filha já retirou que foi abusada pelo pai, porque a mãe obrigou. E a promotoria não quer soltar o cara. Por quê? Se um homem for na delegacia falar que é agredido pela esposa, talvez vão rir dele. Pois é. Mas se ele tocar nela, só a palavra dela já tem força. Então, ele vai preso, assim, ó, em tese. Homem é culpado, até que se prove o contrário. Mulher é inocente, mesmo que se prove o contrário. Eu escrevi isso para falar disso. O potencial, não estou dizendo que a mulher é e que toda mulher é. Mas se o homem distorcido destrói coisas, a mulher não tendo a mesma força, ela vai entrar onde? No campo das ideias, da maquinação, da manipulação. Que esse é um debate muito delicado, porque, de fato, existe um número muito alto de agressão do homem agredindo a mulher. Sim. E é onde a mulher tolerou durante muitos anos. Então, aquela velha história... Isso é a minha opinião, que eu acho que existe um momento, né, onde é igual queimar sutiã. É a luta contra o racismo. Então são coisas que tem que... A questão da luta do homossexual. Então precisa escrachar num grau para assustar mesmo, para que depois se equilibre. Sim. Né? Precisa explodir. Então eu vejo muito... É revoltante muitas vezes, eu entendo, você falando isso e relatando esses números, esses dados, realmente... E por isso que eu falei, eu acho que é um tiro no pé de fato. Porque a gente sabe que também, e essa tua colocação, ela é delicada. Sim. Então, a mulher destrói pessoas, a mulher destrói, ela consegue entrar, porque ela afeta a gente e virar as costas. Para nós, aquilo é a morte, pior do que um soco. Para o homem, tomar um soco é digno. Deus que me entenda. Mas para nós, você tá aqui. Agora, a indiferença e o desdém agride muito mais. Então, essa... Porque foi o que ofendeu a promotora-chefe do processo. Eu coloquei isso. A sociedade está treinada para ver o ato injusto de um homem agredindo uma mulher. E deixei em caixa alta. Ato injusto. Porém, a gente não vai ver a tortura psicológica por humano por trás daquela agressão. Que não dá para generalizar, esse é o problema. A gente não tem o direito, né, de falar... E tantas mulheres que sofrem, Sim. né, com um abuso.